Olá, lá, bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar numa mudança bem fundamental na justiça brasileira, né? Antes, sabe, a colaboração entre juízes e tribunais era muito na base da boa vontade. Exato, era algo mais pontual, né? Isso. Mas aí veio o Código de Processo Civil, de 2015, e, bom, transformou isso em regra, virou um dever mesmo. O nosso tema de hoje é justamente esse, a cooperação judiciária nacional. Um tema super relevante. Sim, e para entender isso, a gente está se baseando no próprio CPC, claro, na visão de juristas como o Fred Didier Júnior e também em exemplos práticos, decisões do STJ, resoluções do CNJ. A missão aqui é entender o que é essa cooperação, por que ela é tão diferente do que tinha antes, como ela funciona na prática, sabe, com auxílio direto, atos concertados, e ver como isso está pegando no dia a dia. Perfeito. E o ponto de partida, como você disse, é o artigo 67 do CPC. Ele é taxativo. Cooperar é um dever. E não é qualquer dever, né? É um dever de todos os órgãos do judiciário. Exatamente todos os órgãos, em qualquer instância, têm que cooperar reciprocamente. Está ligado diretamente a princípios constitucionais importantes. Tipo eficiência e duração razoável do processo? Isso mesmo, eficiência administrativa, lá do artigo 37 da Constituição, e a razoável duração do processo no artigo 5º. E se alinha totalmente com aquele modelo de processo cooperativo que o próprio CPC traz no artigo 6º. Então a mudança é mais profunda do que só criar umas ferramentas novas. Sem dúvida, é uma mudança de cultura mesmo. A gente sai de atos isolados, voluntários, para uma rede, um sistema de colaboração que é obrigatório, estruturado, e vale para o Brasil inteiro. Formas dessa cooperação. Bom, a doutrina costuma identificar umas formas gerais, né? Tem a cooperação por solicitação, que é quando um juízo pede um ato específico para outro, um pedido direto simples. Ok. Tem a delegação, que tem uma lógica mais hierárquica, tipo uma carta de ordem que vem de um tribunal superior. Certo. E tem o concerto. Essa é a grande sacada, eu acho. São os atos concertados. São acordos, sabe? Acordos prévios entre juízos para, sei lá, otimizar a gestão de vários processos parecidos ou para definir como fazer certos atos que se repetem. Ah, interessante. E o artigo 69 do CPC, ele detalha mais como isso acontece? Como executar esses pedidos? Exato. O 69 é tipo o manual prático disso. Ele diz que o atendimento tem que ser rápido, ágil, sem muita burocracia. E aí ele lista as modalidades concretas, né? Tem o auxílio direto. Esse é para coisas mais rápidas, imagino. Isso. Perfeito para pegar uma informação. Cumprir uma diligência mais simples. Agilidade é a palavra-chave. Legal. Tem também a reunião ou apensamento de processos, para manter a coerência quando tem casos ligados, né? A prestação de informações, que é a autoexplicativa, e os atos concertados, que a gente falou. Eles são muito versáteis. O parágrafo 2º do artigo 69 dá exemplos. Citação, produção de prova, tutela provisória, recuperação de empresas, até centralizar processos repetitivos. Mas é um rol aberto, sabe? Pode-se criar soluções para outros problemas. Quer dizer, os juízes podem combinar formas específicas de colaborar dependendo do caso. Precisamente. É uma ferramenta bem flexível. E vale lembrar que as cartas continuam valendo, tá? Precatória, de ordem e a carta arbitral, que é super importante para fazer a ponte entre a justiça estatal e a arbitragem. E funciona entre justiças diferentes também, tipo estadual com federal? Sim, o parágrafo 3º deixa isso claro. A cooperação vale entre todos os ramos, justiça comum, especializada, estadual, federal. A ideia é integrar mesmo. Puxa, bem abrangente. E na prática? Tem exemplos de como isso tem sido usado, casos reais? Tem vários. Um caso que chegou no STJ, por exemplo, envolvia autorização para adolescentes viajarem para participar de eventos artísticos, sabe? Em vários lugares diferentes. Sim. E a competência principal é de onde o adolescente mora, né? Pelo ECA. Exato. Mas como garantir que as regras de proteção iam ser cumpridas lá nos outros estados, onde seriam os shows? Aí o STJ indicou o caminho: auxílio direto. O juiz do domicílio pedia informações e providências para os juízos dos locais dos eventos, uma forma coordenada de garantir a proteção. Faz sentido. Mostra bem a agilidade do auxílio direto para resolver uma questão pontual, mas espalhada. E os atos concertados, aqueles acordos mais estruturados? Um exemplo muito bacana são os NATJUS, os Núcleos de Apoio Técnico do Judiciário. Já ouvi falar.
São aqueles que ajudam os juízes em ações de saúde, né? Com médicos, pareceres técnicos. Isso mesmo. Muitas vezes são formados por médicos, farmacêuticos. Eles dão subsídios técnicos para os magistrados decidirem casos complexos de medicamentos, tratamentos e como eles surgem. Por meio de parcerias formais, atos concertados mesmo, entre tribunais, secretarias de saúde, às vezes até o Ministério Público. O CNJ deu um empurrão nisso com a Resolução 238, lá de 2016. O CNJ parece ter um papel importante em disseminar essa cultura, então. Teve aquela Resolução 350 de 2020 também, né? Estabelecendo diretrizes, com certeza. A Resolução 350 foi um marco, impulsionou muita coisa. Um exemplo que seguiu essa linha foi lá na Bahia, em Feira de Santana. O que aconteceu lá? Fizeram um ato conjunto para centralizar um monte de processos sobre vícios de construção em imóveis do Minha Casa Minha Vida, todos do mesmo empreendimento, num único juízo federal. Um ato concertado clássico, sabe? Para otimizar a perícia, tentar uniformizar as decisões. É o que está previsto lá no artigo 69, parágrafo 2º, inciso 6º. Nossa, para lidar com o litígio de massa deve ser uma mão na roda. Totalmente. E outro caso que é um divisor de águas, eu diria, é a recuperação judicial do Grupo Oi. Ah, sim, gigantesco, né? Exato. Ali o TJRJ, em parceria com a FGV, criou uma plataforma online de negociação de créditos, uma ODR. Foi uma combinação super sofisticada de métodos consensuais, negócios processuais do artigo 190 do CPC e, claro, muita, mas muita cooperação judicial para dar conta da complexidade. Imagino. Gerenciar aquilo deve ter sido um desafio enorme. E foi tão importante que a própria reforma da Lei de Falências, a Lei 14.112 de 2020, incluiu um artigo específico, o 69A, prevendo expressamente a cooperação judicial em recuperações e falências. Quer dizer, a prática inspirou a lei. Fica claro, então, que a cooperação saiu do papel, né? Deixou de ser só uma ideia bonita. Se a gente fosse resumir a mensagem principal desse nosso mergulho. Olha, eu diria que a cooperação judiciária nacional hoje é um pilar fundamental do nosso sistema processual. É um dever. E ela oferece mecanismos flexíveis, como o auxílio direto e, principalmente, os atos concertados, para buscar um judiciário mais ágil, mais coordenado e mais capaz de dar respostas efetivas para problemas complexos, seja na área da infância, da saúde, dos litígios de massa, nas crises de empresas. O objetivo final é fazer a justiça funcionar de um jeito mais integrado, mais inteligente. Ou seja, é uma ferramenta para tentar superar aquela fragmentação que a gente sempre ouviu falar, né? Para ter decisões mais coerentes e, no fim das contas, melhorar o acesso e a efetividade da justiça para quem precisa. Exatamente. A complexidade dos conflitos de hoje exige essa visão mais sistêmica, mais colaborativa. Não dá mais para cada juízo ficar isolado na sua caixinha. Perfeito. E para a gente fechar, fica aquela reflexão, né? A gente vê a digitalização avançando a passos largos, exemplos como essa plataforma ODR na recuperação da Oi. Como será que essa cooperação judiciária vai evoluir? Boa pergunta. Será que a gente caminha para ter plataformas de colaboração ainda mais integradas, talvez até em tempo real, conectando diferentes juízos, diferentes ramos da justiça? Fico pensando, quais seriam os desafios para isso acontecer? Tecnológicos, legais, até culturais, né? Muitos desafios, sem dúvida, mas é um horizonte interessante para se pensar. Com certeza, fica aí a questão no ar para quem nos ouve.